Olá gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou neurocirurgião e hoje eu vou falar aqui um pouco sobre, o transtorno do espectro do autismo, especificamente a respeito da inteligência, nessa doença, tá ok? Então uma dúvida que aparece muito aqui no consultório, especialmente na faculdade, onde eu dou aula e nos consultórios, se a criança que tem o transtorno do espectro do autismo, ela tem a inteligência comprometida, que a gente fala, o QI, o consciente de inteligência, se ele é prejudicado pela doença. Então a resposta depende. A gente tem, como é um espectro, a doença, do autismo, a gente vai ter crianças, assim, a minoria, severamente comprometida pela doença, no extremo, e no outro são crianças que têm, uma forma muito leve e que algumas vezes até atrapalha o diagnóstico por apresentar sintomas muito discretos, Mas assim, a gente vê que com um tratamento precoce, e acompanhamento com os profissionais que usualmente necessitam, por exemplo, o fonoaudiólogo, o psicólogo, o terapeuta ocupacional e tudo mais, a criança ela desenvolve a inteligência de forma satisfatória e consegue, no caso, alfabetizar, ter um desenvolvimento escolar bom, Mas a gente tem uma fração dessas crianças, que realmente tem um déficit cognitivo associado. Então elas vão ter realmente uma dificuldade maior lá na escola, no caso, no quesito de aprendizado, de retenção de conhecimento. Não tem uma regra específica, mas assim, existem pacientes, uma fração desses pacientes com transtorno do espectro do autismo em que a inteligência é bem preservada. Outro ponto é que uma porcentagem pequena deles, dessas crianças que têm transtorno do espectro do autismo, talvez menos de 5%, tem aquela forma que a gente denomina autismo de alto rendimento, que é Asperger. E essa forma, essa criança, inclusive, ela tem algumas habilidades acima da média. Por exemplo, habilidades em relação à matemática, uma memória muito boa para reter informação, tem habilidades em relação à música, a capacidade de reconhecer melodias e tudo mais, tem um ouvido, em relação à música melhor do que a média. Então depende. Então a resposta final é que vai depender do grau de comprometimento do autismo, porque a doença é um espectro. Então a gente tem formas, minoria, que a criança é bastante comprometida, porém no outro lado, na outra ponta do espectro da doença, a gente tem formas de autismo muito leves, na qual a criança algumas vezes faz um diagnóstico até tardio pelos sintomas serem bastante discretos. Então, isso aí que eu queria passar para vocês, em relação à inteligência e o transtorno do espectro do autismo.